Eu estou aqui na paróquia Nossa Senhora, na São Joaquim. Eu vim falar sobre Nossa Senhora Mãe, é o título que me deram para essa pregação. Em 2010 eu tive a graça de Deus de escrever esse livreto, porque não foi produzido por uma editora, foi a gráfica Nossa Senhora de Fato, uma associação aqui em Santa Amaro, do Frei Xavier, esse mesmo. Ele fez para mim 1000 exemplares e eu consegui vender todos os meus 1000 exemplares e logo depois eu fui para a França, né? Eu achei muito interessante, na hora que a Lúcia me convidou para pregar sobre mãe, eu achei muito interessante de poder hoje pregar com o meu livro esse primeiro aspecto do primeiro capítulo do meu livro, quando Maria, ela faz a pergunta para o índio Juan Diego: não sou eu aqui, eu que sou a tua mãe? E é o primeiro capítulo que eu comecei a escrever sobre Nossa Senhora para poder imaginar que frase linda que é essa, qual o conteúdo que Maria, ela quis dizer: não estou eu aqui, eu que sou tua mãe. Então, o que ela quer dizer naquele momento? Ela quer dizer para mim e para cada um de vocês, para as pessoas que estão vivendo situações diversas, para a gente pensar que existe os céus que estão intercedendo por nós. Maria está no céu, os anjos estão nos céus, Deus está nos céus, os santos e as santas estão nos céus. Quando Maria diz: não estou eu aqui, eu que sou tua mãe, essas provações que nós recebemos todos os dias da nossa vida, cada um da sua maneira, cada um recebe as provações pessoais na sua vida, alguns aqui seja na família, outros seja no âmbito de trabalho, outros na vizinhança. Cada um de vocês aqui estão passando por situações, por provações que eu não sei, mas Deus sabe quais são. E quando Maria diz isso: não estou eu aqui, calma, não estou eu aqui, que posso te afagar, que posso te abraçar, que posso derramar bênçãos sobre a sua vida. Para que esse desespero? Para que não confias em mim? É como se Nossa Senhora dissesse para nós isso: você não confia em mim? A sua devoção para comigo é estéril? Ou é estéril simplesmente, não tem fruto? A primeira coisa que Maria nos dá, irmãos e irmãs, é esse pensamento. Nossa Senhora dizendo para nós: eu estou aqui. A sua devoção para comigo é infrutífera, não tem frutos. Reza o texto somente como se fosse uma coisa, algo que já conhece de cor salteado, mas não consegue transformar o texto em vida. Quantas vezes, depois que eu escrevi esse livro, nas pregações minhas, que eu terminava sobre Nossa Senhora rezando a Ave Maria, Santa Maria, eu sempre dizia para o pessoal: deixa que a Santa Maria, eu rezo por vocês. O pessoal rezava a Ave Maria e eu ensinei de modo prático de poder rezar a Santa Maria, como disse: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora. Nesse momento, quando a gente diz agora, meus irmãos, é o momento que a gente faz um pedido para Nossa Senhora: Mãe, intercede por mim agora. Esse agora é uma oração que você vai fazer para ela no momento que você mais precisa. Não sei qual a situação da sua vida. Muitas vezes a gente faz nossas orações mecanismo. A gente só conhece nossas orações mecanicamente, só mecanicamente, mas não consegue transformar a oração em vida. Quantas pessoas que depois que aprenderam comigo como se rezava Santa Maria, começaram a meditar melhor? E quantas pessoas chegaram e falaram assim: nossa, nunca prestei atenção, reza por mim agora, faz um pedido para Nossa Senhora, e na hora da nossa morte, venha me buscar, me apresenta para Jesus. Tudo isso que eu sofri nessa minha vida aqui, agora eu mereço receber a coroa da recompensa, a coroa da vitória, que está prometido para cada um de nós. O apóstolo Paulo já dizia isso: a coroa da vitória está prometida para mim e está prometida para vocês. Então Maria, quando ela vier, quando nós morrermos,
Porque eu vou deixar esse corpo, não vou? Vocês vão deixar esse corpo um dia. Então nada melhor do que pedir para que Nossa Senhora cuide da nossa morte, que ela nos apresente a Deus. Sabe o que ela vai apresentar para Deus? Ela não vai contar nossos pecadinhos, não. Ela não vai contar nossos erros. Ela não vai contar nossos defeitos. Ela vai simplesmente falar coisas que você fez de bem e de bom nesta vida. De repente, não é que Deus não vai se lembrar. Ela como mãe, ela vai distribuir por você, vai falar assim: olha, essa aqui resolveu-se com devoção. Essa daqui adorou Jesus na Eucaristia, fortemente. Caía as coisas no chão, ela estava lá concentradíssima. Ela não vai apresentar os nossos orgulhos para Deus, os nossos defeitos, não, ela vai falar muito bem de nós. Maria é mãe por causa disso. Ela vai apresentar para Deus não os seus pecados, mas as suas qualidades. Ei, será que nenhum de nós aqui temos qualidades suficientes para agradar a Deus? Será que as pessoas só veem em você defeito? E as suas qualidades, onde elas estão escondidas? Será que você está escondendo as suas qualidades e se as pessoas só têm visto defeito? Seja no serviço, no âmbito familiar, sobretudo na família, porque a família se conhece muito bem. A gente aqui na igreja, todo mundo é bonitinho, todo mundo é santinho, não reza terça. Mas dentro de casa que é o difícil, né? Parece que é o difícil. Dar o testemunho da nossa vocação mesmo, né? Porque o familiar, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã te conhecem. Mas aí vai vir a resposta. Sabe aquela passagem do Evangelho que Jesus estava comendo com os fariseus e apareceu a prostituta e começou a jorrar óleo sobre os pés dele, começou a beijar? O que é que o fariseu pensa? O fariseu pensa assim: se este homem realmente fosse profeta, ele saberia quem esta mulher é. Irmãs, muitas vezes, os nossos familiares ou nós mesmos não estamos dando para a pessoa que ela veja a nova pessoa que está renascendo dentro de nós, o novo homem e a nova mulher. Sabe por quê? Porque fica na cabeça das pessoas que nos conhecem muito bem o que nós fizemos no passado. Fica aqui, ó, na cabeça, na mente. As pessoas quando olham para você, só lembram das coisas ruins que você fez. Essas pessoas são como esse fariseu. São como esse fariseu que pensou aquilo daquela prostituta. Se esse homem realmente fosse profeta, ele saberia quem essa mulher é. Quantas vezes que nós também não damos oportunidade para os nossos familiares reconhecer que estamos mudando. Sabe por quê? Porque as nossas atitudes continuam a mesma. Pessoa tem 20 anos de caminhada, tem 15 anos de caminhada, mas as atitudes sempre são as mesmas. E depois ela diz: eu tive uma experiência pessoal com Jesus. Muitas vezes nossos familiares que nos conhecem muito bem, eles não estão dando tempo para te conhecer. E você não está se ajudando também a dar para o seu familiar, mostrar para ele que você está mudando. Porque a conversão não é hoje, acabou, já estou convertido, meus defeitos foram embora, meus pecados. Não, nós temos que lutar conosco mesmo. É por isso que São João da Cruz fala dos 3 inimigos do homem, que é o próprio homem, o mundo e os demônios. São os 3 inimigos que nós temos que todos os dias combater. Todos os dias. E São João da Cruz, ele fala que o pior de todos é nós mesmos. Não é o demônio, não é o mundo, é nós mesmos. E ele diz assim: combatendo um inimigo, os outros 2 é fácil combater. Ele diz isso. Cautelas de São João da Cruz é o nome do livro dele. Cautelas de São João da Cruz. Ele explica isso daí.
São 2, 3 páginas apenas. Só que você se encontra ele nas obras completas de São João da Cruz. Para você ler cautelas, tem que encontrar obras completas. Não é separado. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes, o nosso inimigo mesmo somos nós mesmos. É o nosso orgulho, é o nosso olhar, que a gente critica as pessoas só no olhar, é os nossos gestos. E eu volto a dizer, Maria, quando eu morrer, Maria não vai simplesmente dizer assim: olha Deus, o Senhor lembra, em 2008, Dom Fernando ordenou ele diácono. Maria não vai dizer isso não. Maria não vai dizer que o Dom Fernando, quando ele falecer, esse é o bispo, Dom Fernando. Não vai dizer não. Ela vai apresentar as coisas boas, as coisas ocultas que nós fizemos, que nenhuma pessoa viu. De repente, um dia você está mudando aqui em Santa Amaro, sem as pessoas verem, você não quis aplausos, você não quis nada, você simplesmente foi ali, fez uma obra de caridade com um mendigo de rua, foi, levou para um restaurante e pagou uma comida para ele. Ninguém viu, ninguém precisou saber. São essas coisas aí, escondidas, que Nossa Senhora, no dia da nossa morte, ela vai nos apresentar. Ela não vai apresentar. Eu tenho certeza que Maria, quando ela me receber no céu, ela vai falar assim: olha o diácono Paulo aqui. Não vai. Eu estou pouco me deixando do título de diácono. Não vai. Ela vai sim falar um dos atos heróicos que eu tive: perdoar minha mãe, porque ela causou a separação. Ela foi a mulher que causou a separação entre ela e meu pai. O que custou muito na minha vida foi perdoar a minha mãe. Uma das coisas que Nossa Senhora, eu tenho certeza que vai falar para Deus: esse daqui conseguiu perdoar em obras. Não é perdoar somente de boca. Eu te perdoo, mas não consegue conviver com a pessoa, não consegue escutar o nome da pessoa. Perdoar, irmão, perdoar é uma das maiores graças que nós podemos fazer como obra de caridade. É uma das maiores, o perdão. E se você tiver essa graça, está lendo de Deus, ele tem uma graça de Deus para perdoar. Não é fácil, não. Eu convivi com essa falta de perdão durante anos. Meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos de idade. Comecei a morar com a família toda, todos nós moramos com meu pai desde quando separaram. Meus irmãos via minha mãe abraçava, beijava, eu não conseguia, eu não tinha esse contato. Foi por 27 anos de idade que eu perdoei minha mãe. 27 anos de idade que eu perdoei minha mãe. Mas tinha um processo anterior para chegar a isso. Foi feito um processo, foi feita uma oração de harmonização, primeiramente comigo, depois eu e ela, um de frente para o outro. Irmãos, é isso que Nossa Senhora vai apresentar para Deus: o que eu fiz de bem. O que eu fiz de bem. Não para mim somente, porque o perdão, acima de tudo, me curou. Me curou de úlcera, de gastrite. Sabia disso? Você sabia que muitas doenças que nós temos é do coração, a causa do coração? Sabiam ou não, né? Sabiam, né? Tenho certeza que muita gente sofre hoje. Tem gente aí, ó, que está com a perna inchada desse tamanho, anda assim. Gente, se olhar a vida da pessoa, pedir para a pessoa contar a história dela, pode saber. Tem falta de perdão na história dela. A pessoa é rancorosa, a pessoa nunca é feliz, a pessoa só vê o defeito dos outros, a pessoa não se ama. Falta de perdão causa tanta coisa de ruim, tanta coisa, mas é tanta coisa que vocês não fazem a mínima ideia como que é profundo uma falta de perdão. Mais profundo ainda é a cura do perdão. Se a falta de perdão é profunda, a cura é muito mais profunda ainda, meu irmão. E é isso que hoje eu falo para vocês. Maria, mãe, ela vai apresentar você diante de Deus as suas boas obras.
Nesse meu livrinho, nesse meu capítulo aqui, quando eu falo sobre mãe, eu faço uma alusão a dois fatos onde Maria se fez presente. A primeira foi quando Maria ela foi visitar Isabel, logo depois que ela teve o anúncio do anjo que ela seria mãe do Senhor, mãe do Messias. E o anjo, para confirmar de que ela realmente seria a mãe do Messias, ela disse: sabe a tua prima, a sua parente Isabel, ela na velhice, ela vai dar a luz. O que Maria faz? Segundo o Evangelho, Maria sobe a montanha, ela percorre apressadamente, com pressa, para fazer o que? O serviço de caridade. Maria ficou 3 meses com Isabel, porque Isabel já estava no 6º mês de gravidez. Então a diferença de Jesus para João Batista são 6 meses de vida. A diferença de Jesus para João Batista são 6 meses de vida. Olha que lindo, como que a igreja é bem organizada. Quando que a igreja, quando que Jesus nasceu? Qual mês nós festejamos? Dezembro. Qual mês que nós festejamos o nascimento de João Batista? Em junho. 6 meses. Olha que lindo como que a igreja faz, ela entra no calendário judaico, consegue conseguir para nós. 6 meses, a diferença de Jesus para João Batista é simplesmente 6 meses. 6 meses. Maria, ela vai ajudar Isabel, porque Isabel estava com barrigão, já era uma senhora que já não podia ter filhos, não teve filhos, era estéril, estava lá com o barrigão grávida. Maria sobe apressadamente a montanha para fazer um exercício de caridade, exercer a virtude da caridade, né? Eu amo dizer isso, exercer a virtude da caridade. Alguma das pregações que eu fiz recentemente nesse Bernardo, eu fui convidado a falar sobre caridade. Quantas pessoas que se assustaram depois que eu terminei a pregação disseram para mim: nunca ouvi alguém falar de caridade como você falou. Irmão, sabe o que é falta de caridade? Eu vou reportar. Se eu estou aqui conversando com ela aqui, ela está com uma remela no olho, e eu não falo para ela: sabe o que isso é falta de caridade? Sabia que isso é falta de caridade? A pessoa está com o olho sujo, está com o nariz sujo. Você conversa com a pessoa, mas não fala para ela, dente, com alface, para de comer. Sabia que é falta de caridade? Você está vendo, mas você não fala para ela. Quando eu disse essas coisas, as pessoas se assustaram comigo, porque aí acharam que ia falta de caridade. Vamos lá, dar roupa para a pessoa que está com frio. Não, foi objetivo. Nós faltamos com a caridade até na forma de falar com alguém, até na forma de corrigir as pessoas, faltamos com caridade. Nós corrigimos bruscamente. É falta de caridade. Eu estava conversando com a fulana lá, ela está com um batom aqui assim, porque ela não viu o espelho. É como eu disse, vem cá, faça agora. É como eu disse, eu estou aqui conversando com ele, eu sou o espelho dele. Eu sou o espelho dele, eu estou vendo, está com remela aqui, ó. Ele está com remela dele, sinceridade, não diga. Não fecha não, vem cá. Não estou brincando, ele está com remela, ele está aqui, ó. Eu estou vendo aqui, ó. Eu não dizer para ele vai ter contato com outra pessoa e continua remela. É falta de caridade você não avisar que ela está com o olho sujo. É falta de caridade. Quantas vezes que nós faltamos com a caridade com as pessoas? Né? Maria, ela foi exercer a virtude da caridade. Ela foi ajudar Isabel no parto. Ela foi apressadamente, como eu disse aqui. Eu até coloquei o seguinte: se Maria, ela subiu apressadamente a montanha para ajudar Isabel, a sua parente, o que Maria não faria por mim apressadamente para ajudar alguma coisa? A você. Quando nós estamos com dificuldades, irmãos, a mãe, ela vai apressadamente nos ajudar. Ela vem com pressa,
ela sobe as montanhas, ela derruba as árvores para estar do nosso lado, ela vem apressadamente. Quando você está com um problema na sua vida, e você roga a presença de Nossa Senhora, apressadamente ela vem, ela se manifesta. Claro, nós não vamos ver Maria. Maria não vai se personificar materialmente diante de nós, mas a presença dela espiritual nós podemos sentir. Eu volto a dizer, quantas vezes que nós fazemos nossas orações mecanicamente, mas não temos nem conhecimento do que estamos falando. Né? Maria, ela por ser mãe, o primeiro ponto é esse, ela vem apressada no socorrer. E aqui, o João Paulo II, que agora é o nosso santo, ele diz que Maria não cuida somente do material, mas Maria cuida tudo que é relativo à vida. Irmãos, Maria não quer que nós percamos nossa vida por nada. Eu sempre digo para os pais, quando vocês veem seus filhos com falta de sentido de viver, dê um sentido para a vida deles. Dê um sentido para a vida dos seus filhos. Quando você vê que seu filho está sem sentido para viver, está lá, depressivo, está em depressão, não quer sair de casa, não tem ânimo para fazer nada, dê sentido para aquela pessoa viver, seja seu filho, seja seu marido, seja sua esposa, seja quem for. É falta de caridade não incentivar a pessoa para viver também. Nós temos que incentivar as pessoas a viverem. Quantas pessoas que pensam em suicídio? Quantas situações de vida que levam as pessoas, eu vou tirar minha vida, não consigo arrumar, não consigo chegar a uma conclusão, vou acabar com a minha vida. Ela acha que eliminando a vida dela vai eliminar os problemas dela. Não vai. Então, quantas pessoas de repente vocês conhecem, ou conheceram, que já pensaram nisso, vou tirar minha vida. Se você um dia encontrar pessoas que estão sem sentido de viver, deem para elas sentido para viver. Falem para elas de um Deus amoroso. Fala para elas de um Deus próximo. Fala para elas de um Deus que está sempre, sempre ao nosso lado. Porque muitas vezes falta isso, meu irmão. De repente, lá na sua vizinhança, o seu vizinho do lado, da esquerda, da direita, ou se você mora num apartamento, de cima, de baixo, está sem Deus. Você ouve falar que a vida daquela família está ruim, só que você cruza os braços cruzados, se não fizer nada, e olha que você conhece a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus todos os dias coloca alguém na sua vida para você dar uma luz para ela. Tenho certeza, Ele faz isso comigo. Aparecem pessoas que eu nunca vi na minha vida para eu falar de Deus para ela. Quantas vezes que Deus Ele faz isso comigo, com você? Ele coloca pessoas, situações de vida de algumas pessoas para a gente dar uma luz para ela, porque ela precisa de uma luz. É falta de caridade de não ajudar o próximo para mostrar o amor de Deus. É como eu disse, Maria apressadamente subiu as montanhas para ajudar Isabel nos últimos momentos do parto dela. Estava hospitalizada, faltavam 3 meses para ter João Batista. Ela subiu apressadamente. Se ela fez isso, socorreu a Isabel naquele momento, para um momento de parto, o que Maria não faria por você? Essa é a pergunta que eu faço. O que Maria não faria por você e por mim? Aí a segunda alusão que eu fiz, meditando, foi nas bodas de Caná. Quando Maria, eu disse no livro o seguinte, Maria, porque muitas vezes quando nós vamos numa festa de casamento, fala a verdade, nós nos sentamos na mesinha, esperamos que nos sirvam, né? Vamos dançar um pouquinho, ficamos falando da vida dos outros, ou de alguma situação, mas no meu livro eu coloquei o seguinte, Maria não estava presente nas bodas, Maria estava de olho no que poderia faltar naquele casamento. Sabe por quê? O evangelista, ele disse que Maria foi convidada para o casamento
e Jesus e seus discípulos em vista, porque Maria foi convidada, Jesus e os discípulos também foram. Eu faço essa alusão aqui, explico teologicamente, que Maria, quando ela foi convidada, Jesus não foi convidado diretamente. Quem foi convidado foi Maria. E eu digo aqui, porque eu pego um outro livro, que Maria, ela foi convidada para conhecer os noivos. Os noivos tinham contato com Nossa Senhora. Eles convidaram ela e logo Jesus foi também. Só que o que é interessante, irmãos, é a frase que ela disse, simplesmente uma coisa que ela nos pede fazer. E simplesmente foi o que ela disse aqui na oração: fazei o que ele nos disser. Maria só diz essa frase. Maria não está pedindo para ninguém seguir ela. Maria está contando Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser. Mesmo que nós sejamos marianos, mesmo que nós vamos para as marianas, Maria, em hipótese alguma, está pedindo para que nós sigamos os passos dela. Todos os passos apontam Jesus. Todos os passos apontam para Jesus. Os nossos irmãos evangélicos dizem: Maria nos salva, São João nos salva, São Pedro. Realmente, quem salva é Jesus. Por mais que nós sejamos marianos, Maria não salva ninguém, irmão. Maria não salva. Quem salva é Jesus, ponto final. Nem São João, nem São João Paulo II, ninguém. Somente Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quanto a isso, nossos irmãos evangélicos não estão errados. Eles estão certos, só Ele que salva. É que para eles, nós temos vários caminhos. Cada santo é um caminho para levar a Deus. Ele salva. Não, para nós católicos, os santos apontam Jesus. Os santos são modelo de santidade para mim também. Tem gente que fala assim: eu sou devoto de Santa Gertrudes, mas não vive o que Santa Gertrudes viveu. O que Santa Gertrudes viveu? A devoção ao coração de Jesus. Irmãos, os santos são para nós servirmos as virtudes que eles exerceram em vida. Não é simplesmente falar assim: eu sou devoto do Padre Pio, mas não faz nada que o Padre Pio fez. Eu sou devoto de São João da Cruz, mas não faz nada que São João da Cruz fez. Não adianta dizer que é devoto e não vive o que o santo fez. Se você fala que é devoto daquele santo, é que você quer exercer as virtudes que ele exerceu. É isso que a igreja ensina, é por isso que a igreja coloca nos altares, para que nós vivamos as virtudes que aquele santo, aquela santa exerceu. As virtudes. Né? As virtudes. Quantas comunidades que eu tenho pregado aí, comunidade de aliança e de vida, que muitos dos membros nem conhecem a vida do santo que eles têm lá como exemplar. Né? Nem conhecem, não vivem. Estão ali apenas por estar. Irmãos, vida consagrada. Nossa Senhora viveu plenamente a vida consagrada a Deus. Por isso que Maria ela pôde dizer afirmativamente: fazei tudo o que ele vos disser. Quantas vezes que Jesus tem falado para você, na boca de um irmão e uma irmã, quando você vai pedir um aconselhamento. Você chega aqui, um intercessor, uma intercessora, reza por mim, a pessoa reza. Aí a pessoa é movida pelo Espírito Santo para te falar uma coisa, aí você chega, só ouve, mas não faz o que foi pedido. Fazer tudo o que ele vos disser. Porque aquilo que a pessoa está te orientando está vindo de Deus. Fazer tudo o que ele vos disser. Mas a pessoa, eu estou aqui falando com a falta de perdão, ninguém me escutou, mas colocar na prática, poucos vão fazer isso. Pouquíssimos. Fazer tudo o que ele vos disser. Jesus está dizendo essa noite um monte de coisa para vocês aqui através de mim. Jesus está dizendo um monte de coisa. Fazer tudo o que ele vos disser. Cada um vai receber essa pregação de uma forma. Fazer tudo o que ele vos disser. Então, se eu não estou exercendo a caridade,
se eu estou faltando a caridade com meu irmão, com a minha irmã, de casa, do trabalho, né? Seja um trabalho que nos deixa muito tenso. O trabalho que eu falo numa empresa, não um trabalho dentro de casa. Que a gente comete, que a gente convive com pessoas de culturas diferentes, de educações diferentes, que é o difícil, né? É muito difícil isso, a convivência com o outro. Não é todo mundo que está pronto para conviver, gente. Não é todo mundo que está pronto para conviver com o outro, não. Com o diferente, não é. Sabe por quê? Começa a ter, choque. Começa a ter choque. Porque o outro muitas vezes me afeta. Mas é que eu volto lá na pregação que eu fiz para casais, eu dizia isso. Não é o problema está no outro. O problema está que você não está curado. Você não está curado. Quando a pessoa faz alguma coisa contra você, não é aquela pessoa, mas é o que está na sua lembrança, no seu passado que você não foi curado. Então eu volto a dizer para vocês, ouçam, assista essa minha pregação, perdão mútuo, cura no relacionamento, está no YouTube. Tenho certeza que vocês vão amar, tenho certeza. E por último, para falar sobre Nossa Senhora, eu queria falar teologicamente o significado daquela palavra hora que aparece no Evangelho de São João. Jesus, naquela hora em diante que ele dá Nossa Senhora para João, naquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. A palavra hora no Evangelho, por isso que Jesus, por isso que se fala de ligação entre as bodas de Caná com a crucificação. Quando Jesus diz para Maria, mulher, a minha hora ainda não chegou, e depois João Batista, e depois João, o Evangelho de João fala assim, a partir daquele momento que Jesus diz, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, o evangelista diz, naquela hora, o João, o discípulo, levou Maria para morar com ele. A hora que se refere, teologicamente, significado da hora, quer dizer simplesmente o momento salvífico messiânico de Jesus. Por isso que Jesus disse, a minha hora ainda não chegou, porque naquele momento que ele fizesse o milagre, de transformar o vinho em água, em vinho, não era o momento de ele se manifestar messianicamente salvar a humanidade. Ele não ia salvar a humanidade fazendo da água se tornar um vinho. Ele ia salvar a humanidade morrendo na cruz, dando a vida na cruz. É esse o momento da hora. O significado da hora que aparece nesses dois, tanto nas bodas como na crucificação, significa isso. É o momento messiânico de salvação. E Maria, olha que lindo, vamos entender agora. Maria, ela fez parte do momento de salvação de Jesus. Jesus deu para ela também o momento da hora dele, que era dele. Ele fez com que Maria participasse daquela hora, momento de salvação, que ele é o Messias, ele é o Salvador, ele fez com que ela participasse. Por isso que a igreja fala que a primeira pessoa que recebeu a salvação de Jesus Cristo foi Nossa Senhora. Olha que lindo que a igreja fala. É a igreja quem fala isso. A primeira pessoa que recebeu a salvação foi Maria. A primeira, gente. Ela já era imune de pecado, não tinha pecado algum. Ela concebeu sem o esperma masculino. Foi ação de Deus. Continuou virgem, mesmo após o parto. Olha que lindo, ela recebeu todas as graças. E a maior graça que ela recebeu foi justamente a salvação. Jesus fez com que ela participasse da hora dele. Lá em bodas não era a hora. A hora era na crucificação. Quem leu o livro de Nossa Senhora vai se recordar de tudo isso que eu estou falando. Alguns de vocês aqui têm esse livro. Então eu volto a dizer, se você que leu esse livro, se você não leu, porque houve pessoas que apenas compraram, mas deixaram. Deixa eu dar um testemunho até disso. Né? O ano passado fui no batismo com um amigo meu e chegou o irmão do pai da menina que foi batizado. Ele chegou e falou assim, Paulo, posso falar com você? Eu falei, posso.
Lembra que você me vendeu o seu livro, Nossa Senhora? Eu falei, lembra? Posso ser sincero para você? Eu falei, o quê? Quando você me vendeu o livro, eu tinha um intuito somente para te ajudar. Paguei lá R$10, peguei o livro e coloquei na minha estante. Não li, Paulo. Não li. Ele falou para mim. Mas, algum tempo atrás, Paulo, eu senti uma vontade imensa de me consagrar a Nossa Senhora. E vinha muito forte no meu coração para ler o seu livro. Vinha muito forte no meu coração para ler o seu livro. Comecei a ler o seu livro. Comecei a ler o seu primeiro capítulo, segundo, terceiro, quinto capítulo. Ele falou comigo essas palavras: Paulo, eu julguei pela capa o seu livro. Eu julguei pela capa. Mas o conteúdo que você escreveu ali é muito profundo. Você escreveu coisas profundas que eu não li em nenhum outro livro de Nossa Senhora. Aquilo para mim foi uma grande alegria. 3 anos depois que eu escrevi esse livro, o ano passado, 3 anos depois, uma pessoa chega em mim, ela fala honestamente que ela não leu meu livro, comprou para me ajudar, ficou lá na estante. Quando ela leu, é o momento exato para ela ler o livro, ela disse essas palavras para mim: o que eu escrevi foi coisas profundas, coisas que mexeu com ele, coisas que ajudou ele na vocação dele de se consagrar a Nossa Senhora. Para mim foi um grande privilégio ter me escutado nisso. Eu imaginava, porque eu ouvi outros testemunhos, outras pessoas mandaram para mim um e-mail dizendo testemunhos que ia receber pelo livro. Mas aquilo ali, para mim, foi edificante, me edificou, me encorajou a escrever cada vez mais, porque esse outro livro que eu trouxe, que eu lancei, eu não sei quais são os frutos que ele vão dar para as pessoas, mas eu sei que cada livro, cada pregação, cada formação que eu sou convidado para dar, faz uma mudança em alguém. Pode não ser todo mundo, alguém atingido de uma maneira que fala, puxa, sabe? Alguém daquele choque. Irmãos, eu tenho certeza de uma coisa, eu volto a dizer, quando Maria nos apresentar diante de Deus, ela vai falar das coisas boas que fizemos, não vai falar das coisas que deixamos de fazer, ela vai falar das coisas boas que nós fizemos. Por isso que nós podemos dizer, roga por mim, agora e na hora da nossa morte.